O versículo é o versículo 32. Ajuda aí o seu irmão a encontrar. Se você perceber que ele está sem Bíblia, chama para ler com você. Vai ser só um versículo e Deus vai falar conosco. Amém. Você precisa ouvir a voz de Deus? Amém. Quem precisa ouvir Deus falar, diga amém. 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 Na verdade, desde a abertura, né? Desde a abertura do culto, Deus está aqui falando. Aleluia. Vamos lá? Hebreus 11, 32. E que mais direi? O que mais que eu posso dizer? Faltar-me-ia tempo. Olha o que o autor fala. Ia me faltar tempo. Contando, ele vai citar nomes aqui, ó. Contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Ele fala o quê? Faltaria tempo para que ele contasse desses 6 personagens aqui: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel, e também dos profetas do Antigo Testamento. Todos digam amém. Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Estamos hoje iniciando, Senhor, mais uma semana, a última semana do mês de julho. Esse mês que passou tão rápido, tão depressa, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Venha nos abençoar, Senhor. Venha nos ensinar através desta palavra de hoje. Nosso coração possa estar pronto para ouvir, para receber. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, queridos. Que bênção, né? Esse último versículo que eu vou ministrar, esse aqui é o último, tá? Que eu vou ministrar. Eu vou ministrar 6 semanas esse versículo. Hoje é a primeira, então tem hoje mais 5 semamas. Mês de agosto nós vamos finalizar esta série de mensagens. Esses nomes aqui, o próprio autor de aos Hebreus falou: ia me faltar tempo. Se eu fosse contar a história de cada um deles. Querido, se a gente for contar a história de Davi, eu fico 1 ano pregando Davi. 1 ano. Se eu for contar as histórias de Davi, 1 ano inteiro. Todo domingo pregando Davi ia dar 1 ano. E eu nem sei se eu ia conseguir pregar todos os salmos de Davi. Porque a história de Davi, ela é maravilhosa, ela é muito grande. Aqui fala de Sansão. Já ouviu falar de Sansão? Os mais conhecidos, né? De Sansão, Samuel, Davi. Esses 3 são os mais conhecidos. A história deles, cada uma dessas histórias, tomaria muito tempo. E nós temos 3 aqui que são menos conhecidos. Mas esses menos conhecidos também, a história deles é tremenda. Aqui fala de Baraque, aqui fala de Jefté. Jefté foi um juiz, filho de uma prostituta, um juiz de Israel. A história dele é maravilhosa. Eu vou pregar nos próximos domingos. E aqui fala de Gideão. E a história de Gideão, desses 3 menos conhecidos, a história de Gideão é a mais falada. Porque quando nós falamos de Gideão, nós lembramos dos 300 valentes de Gideão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então essa história que eu vou pregar para vocês hoje, nesses 20 minutos que eu tenho ainda de pregação, é uma história que está relatada não aqui aos Hebreus, porque aqui ele só cita o nome, mas a história que eu vou pregar, ela está lá no livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7, que é onde fala da história de Gideão. O começo da vida, da história de Gideão, fala lá, Juízes 6 e Juízes 7.
E para quem não está muito familiarizado com o nome Gideão, ou com a expressão juiz, Gideão, ele era um juiz. Por que juiz? Por que ele recebe esse nome, esse título juiz? Para que você entenda, antes de Israel ser governado por um rei, o primeiro rei que existiu em Israel foi o rei Saul. Mas antes de Saul reinar, como que funcionava? Foi o seguinte: primeiro foi Moisés, o líder do povo. Moisés chegou lá na porta da cidade de Canaã, lá no monte, Deuteronômio 34, olhou a cidade. Deus falou: viu aí? Você viu, mas você não vai entrar. Quem vai levar o povo daqui em diante vai ser Josué. Então, depois que Moisés morre, Josué é o líder do povo. E depois que Josué morre, diz a Bíblia que os anciãos da época de Josué, o pessoal da mesma idade de Josué, de Caleb, esta geração, ela morre. Essa geração morre. Por quê? Porque a gente envelhece. Eles estavam lá com 90, com 100 anos. Então aquela geração de Josué, todos morreram. E quem estava agora? Eram os filhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Os filhos deles. A nossa geração aqui vai passar. Vai chegar um dia que quem vai estar aqui serão os nossos filhos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Os meus filhos, filho do Felipe Deone, os filhos do Du, né? Os seus filhos, os nossos filhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eles estão lá na escolinha agora. Mas vai chegar um dia que eles vão estar aqui louvando, vão estar aqui pregando, e nós estaremos lá no céu. Amém. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Não que eu tenha pressa para isso, mas não precisa ter pressa, né? Mas vai chegar essa hora. Só que aquela geração que nasceu, aquela geração que veio depois, era uma geração que não tinha experiência com Deus. Aquela geração que começou a governar ali e liderar o povo, era um povo que não tinha compromisso com Deus. E cada geração que passa, irmãos, as coisas vão mudando. A geração dos anos 70, eu não sei aqui, eu nem vou perguntar aqui quem nasceu nos anos 70 ou quem é antes dos anos 70, né? Tem uns que dizem que não, mas tem a cara que nasceu lá atrás. Era uma geração diferente da minha geração, dos anos 80. E depois veio a geração dos anos 90, que é uma outra geração. E tem a dos anos 2000. E tem essa geração agora, que é totalmente diferente. Totalmente diferente em tudo. Essa geração que veio era uma geração que não tinha vida com Deus. Então eles não serviram a Deus, eles se afastaram de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então eles não tinham compromisso com Deus. Os filhos deles eram descompromissados, porque estava tudo fácil. A geração que enfrentou o período Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é uma geração diferente da geração dos anos 90, da geração que viveu ditadura. A geração de hoje não viveu Guerra Mundial. A geração de hoje não viveu ditadura. A geração de hoje é uma geração diferente. Essa geração aqui era diferente. Então eles serviam a Deus quando tudo estava bem. Escuta, quando tudo estava bem, eles se afastavam de Deus. Daí Deus permitiu uma luta muito grande. Eles sofriam, se arrependiam e voltavam para a presença de Deus. Quando tudo estava bem, o que eles faziam? Tudo de novo. Largava a Deus. E ficava naquele ciclo vicioso. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Amém. Juízes foi um período de 300 anos, que vai de Josué até Saul. Foram 14 juízes. E nesses 300 anos, foram 300 anos de trevas. Povo inconstante. Então quando o povo sofria, o que Deus fazia? Deus levantava um juiz para libertar o povo. Foi assim com Sansão, foi assim com Jefté, foi assim com Baraque, com Débora, foi assim com Gideão, foi assim com esses homens. E Gideão foi um homem dessa época.
Só que Gideão, queridos, ele tinha a mentalidade diferente. Diga para o seu irmão do lado, nessa manhã, fala assim, Deus vai te dar uma mentalidade diferente. Queridos, é difícil você ter uma mentalidade diferente no meio de tantas pessoas iguais. É difícil você pensar diferente. Você pensar, tem uma expressão hoje que as pessoas usam que eu acho interessante, você pensar fora da caixa, fora da caixinha. Você pensar diferente, irmãos, você vai se destacar. Você pensar diferente, você vai ser perseguido. Você pensar diferente, você vai incomodar. Gideão, ele era um homem que diz a Bíblia que ele é dessa época. Fazia 7 anos, quantos anos? 7 anos, que tudo que o povo de Israel plantava, tudo, eles plantavam. Na hora de colher, vinham os midianitas, nação vizinha, vinham os midianitas, roubavam tudo que eles plantavam. Na hora da colheita, irmãos, imagine que nervoso, imagina que ódio, que raiva. Na hora da colheita, eles iam lá e colhiam no lugar. 7 anos, e diz a Bíblia que foram 7 anos que o povo foi empobrecendo, até que Gideão falou assim, esse negócio está errado, chega, eu não vou ficar passando por isso. E quando a pessoa ela se revolta, não é com Deus, revoltar com Deus não leva em lugar nenhum, quem entendeu diga amém. É se revoltar contra a situação. Pastor, estou numa crise, vou me revoltar com Deus, loucura isso daí. Está numa crise? Se revolte contra a crise. Está numa situação difícil no seu trabalho? Não é se revoltar contra Deus, se revolte contra a situação. Quem entendeu? Diga amém. Gideão falou, chega, eu não vou aceitar isso. Diz a Bíblia que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar onde eles espremiam as uvas para extrair o suco da uva. Gideão falou, vou pegar o trigo, vou levar lá para o lugar das uvas, e eu vou ficar lá escondido, e eu vou esconder a minha colheita, as minhas plantações, aquilo que eu colhi, eu vou esconder, para que ninguém venha roubar aquilo que Deus me deu. Ele estava lá escondido, trabalhando sozinho. É interessante que Gideão não estava parado. Deus não chama a pessoa que está parada. Deus não chama a pessoa que está acomodada. Deus não chama a pessoa que está com os braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Deus não chama essas pessoas. Deus chama aquele que está ativo. Posso ver amém, queridos? Aquele que está inconformado, aquele que está tentando dar um jeito, aquele que está tentando resolver problemas. Deus nessa manhã, Ele vai te dar aqui, ó, sabedoria para você resolver problemas, para você resolver questões, para você conseguir sair da mesmice, para você sair desse estado de paralisia e viver coisas grandes da parte de Deus na tua vida. Deus vai te dar sabedoria nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, queridos. Pode dar um glória a Deus. Deus vai te dar estratégias. Diga para o seu irmão do lado, Deus vai te dar estratégias. Vamos mudar, fala assim, Deus vai te dar ideias novas. Daqui a pouco você vai ter ideias novas. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmão Claudinei, você vai ter ideias novas lá no seu trabalho. Daqui a pouco você vai ter ideias novas, Danilo, lá no seu trabalho. Por quê? Porque Deus nos dá ideias novas. A ideia de Gideão, vou malhar o trigo aqui no lugar. Ele estava lá malhando o trigo. E de repente, diz a Bíblia em Juízes capítulo 6, que apareceu um anjo. E aquele anjo que ele viu não era um ser que trazia susto. Porque imagina você estar lá trabalhando, lá no seu trabalho, onde você trabalha todo dia, e aparece um anjo lá. Imagina o susto que você não ia levar, queridos. Você ia cair para trás. Aquele ser angelical, aquele brilho, aquela asa, sei lá. Glória a Deus. Apareceu um homem ali para Gideão. Era um anjo na figura de um homem. Aleluia. Eu creio que às vezes Deus coloca anjos do nosso lado, irmãos. Coloca pessoas que são verdadeiros anjos. Já ouviu esses testemunhos já?
Estava lá no hospital, chegou uma enfermeira, chegou um não sei quem lá, um médico, daqui a pouco sumiu, era um anjo de Deus, eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Quem queria assim, diga amém. Amém. Estava perdido lá, daqui a pouco apareceu uma pessoa na minha frente, era um anjo, não é possível. Porque foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Aleluia. E aquele anjo apareceu e Gideão estava lá trabalhando, irmãos, trabalhando, escondido num buraco. Imagina o calor, imagina o cansaço, a tensão. E aquele anjo chegou para ele, colocou a mão no ombro dele, vem cá, Deus. O anjo chegou para ele, colocou a mão no ombro dele e falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Bate no ombro do seu irmão, faz igual eu fiz, fala assim: ó, o Senhor é contigo, varoa. Se é varoa, fala varoa. Se é varão, fala varoa. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Imagine só. Aleluia. Olha aqui para mim. Imagine só. O Senhor é contigo, varão valoroso. A reação de Gideão, irmão, foi muito forte. Porque Gideão, ele tinha uma característica. Gideão não era empolgado. Gideão não era empolgado, não era emocionado. Tem gente que é emocionada, né? Tem gente que se empolga. Qualquer coisa que você fala, ela já se empolga. Gideão não se empolgou, não. Porque Gideão era racional. Glória a Deus. Deus, ele quer que você use a tua racionalidade. É só fé, pastor? Não, não é só fé. Se fosse só fé, Deus não teria dado racionalidade para a gente. Se Ele deu racionalidade, porque são duas coisas importantes: fé e razão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Papa João Paulo II dizia, para nós voarmos mais longe, nós precisamos ter um equilíbrio nas duas asas, chamada fides et ratio. Significa fé e razão. E você consegue voar mais longe. Equilíbrio, fé e razão. Quando o anjo falou para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Falou: peraí, como assim? Se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo conosco? Ou melhor, comigo. Eu não fiz nada. Estou sofrendo aqui, eu não fiz nada para Deus. Não pequei, não errei, não roubei ninguém. Por que eu estou passando por isso? Aleluia. Se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? E os nossos pais que contavam lá atrás, no passado, Deus abriu o mar, Deus abriu o Rio Jordão, Deus derrubou Jericó. E aí? E essas histórias ficaram no passado? Será que Deus fez somente no passado? Ou Deus pode fazer nos dias de hoje na nossa vida? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Gideão então coloca esses questionamentos para Deus, sem se empolgar, sem ficar ali emocionado com aquela fala, mas ele pensa, ele traz aquele pensamento